Oi você, como é que você tá? Estamos aqui em mais um podcast do Prós e Negócios, falando sobre empreendedorismo, você que empreende, você que é empresário. Para você que cometeu a loucura ou a coragem de empreender no Brasil, que é um perrengue danado. A gente sabe muito bem que quem empreende, trabalha, ele anoitece e amanhece pensando no seu negócio, e o Prosa, essa é a nossa ideia. Trazer experiência de quem conhece, quem empreende, quem hoje já é empresário no mercado. E por causa disso, pessoal, sempre é nossa proposta trazer pessoas que conhecem muito dessa área. E a gente conseguiu trazer, né, com uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração, meu amigo Murilo, um empresário hoje em Curitiba, especialista na área comercial, e vai trazer pra gente a experiência dele do que é empreender em Curitiba, no Brasil, e poder ajudar você, tanto aquele pessoa que está pensando em empreender, que tem um talento para algum negócio, e aquele empresário já qualificado, já dentro do mercado, que tem funcionários, já está na casa de milhões de reais de faturamento e enfrenta várias dificuldades de negócio, pessoal, logística, marketing, e precisa de umas dicas muito importantes que o Murilo vai trazer pra gente. Murilo, muito obrigado por estar aqui comigo, muito obrigado pelo teu tempo. E eu sei que você em Curitiba, aqui no Paraná, é muito conhecido, Murilo, todo mundo conhece o teu trabalho, mas vamos fazer de conta, para quem ainda não conhece você, né, porque, como falei, as tuas mídias sociais, né, todo mundo conhece, e quem não conhece você ainda te conhece, qual que é a tua qualificação, o que você já faz no mercado de trabalho, se apresenta pro pessoal pra gente, por favor. Jacir aí, obrigado aí por me receber aí, um dos podcasts aí que a gente tinha mais interesse em estar participando. Faz tempo aí que a gente tá tentando marcar, te agradeço aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Murilo Lazarotto, nasci em Foz do Iguaçu, não sou curitibano há 15 anos apenas, vim aqui fazer minha primeira faculdade na PUC, me tornei bacharel em Direito há quase 10 anos atrás. Fui morar fora, morei na Holanda, consegui viajar bastante países na Europa também, então tive essa experiência de morar fora. A Holanda hoje é um dos principais berços do capitalismo mundial, onde começou tudo também, então a gente vê que o capitalismo funciona, negócios funcionam. E depois voltei para o Brasil, tive sempre a oportunidade desde criança de falar inglês também, fiz uma faculdade de negócios, então fui buscar aí, diferente de muita gente aí que não busca mais uma educação formal, não, acho que não precisa, eu voltei porque eu entendo que a educação formal ela faz muito sentido, tem muita, você pode aprender muito com quem está lá, e também te dá uma disciplina. Você tem que cumprir com os prazos, tem que entregar, você tem que fazer sempre o seu melhor. E então consegui fazer essa faculdade de negócio, então tenho 2 bacharéis também, fiz uma pós-graduação também na SPM, na Faculdade Superior de Marketing e Propaganda de São Paulo, em marketing, e abri minha agência também há quase 3 anos atrás, depois de uma experiência também que eu já vinha do marketing, já trabalhando há muito tempo, principalmente com grandes indústrias, principalmente na área B2B, que o marketing é um pouquinho mais árduo de fazer também. Então eu tive essa oportunidade, aí abri uma agência no primeiro ano, fizemos 500 mil de faturamento já, então com grandes clientes já na carteira. Então aí entramos aí nos conhecemos também, uma rede de relacionamento, eu, você, Jacir também, que a gente viu que naquele momento da nossa vida fazia sentido fazer parte de um ambiente com vários empresários também, com desenvolvimento pessoal, profissional também foi bastante gratificante nessa época. Então, aí lá que também que eu conheci meu sócio também, eu sou sócio de uma agência de recursos humanos, gestão de pessoas também, a Talent Flow, e que é o Nilson, também tem experiência, marketing, vendas, então recursos humanos. Então, aí nesse último ano aí a gente resolveu somar energia e começar um negócio de consultoria de negócios, falar principalmente de negócios, que é uma paixão que a gente tem também, né? A gente gosta muito de falar desse assunto, a gente pode ficar o dia inteiro falando desse assunto. A gente tem live semanal aí 3 vezes por semana no nosso canal no YouTube. Então a gente quer muito também compartilhar as experiências que a gente teve, que a gente errou. A gente poderia falar para quem está começando, não erre, faça desse jeito. Porque, Jacir, igual você disse para mim anteriormente, a gente comete muito erro. Principalmente você me trouxe antes erro de contratação. Faz parte, eu já errei, eu quase disse pra você, falei, eu já errei também. Eu já contratei errado. Mas um dos fundamentos que a gente traz também é quem tá começando o negócio, no início, você tem que ser o responsável pela contratação. Você não pode delegar a contratação nesse teu início, porque você define a cultura da sua empresa. Murilo,
Para quem tá te ouvindo agora, eles encontram você aonde? Qual que é tuas mídias sociais, teu contato? Meu Instagram é murilo.lazaroto, né? Mas meu canal de comunicação principal é o YouTube, também, que é @murilo_lazaroto. Depois vou compartilhar aqui para vocês, mas é muito fácil. É o meu nome, eu sou a minha própria marca. Eu mesmo tenho a pele no jogo, igual o livro que tem lá, Skin on the Game, né? É a minha pele no jogo, sou eu mesmo, não tenho medo de errar, não tenho medo de aparecer, não tenho medo de falar. Então é lá que você me encontra. Perfeito. Murilo, eu quero te presentear também, como de presente do meu divino presente, uma caneca que a gente presenteia às pessoas que vêm aqui no nosso podcast. Então, parabéns, obrigado por estar aqui com a gente. É um presente divino presente que patrocina o nosso material aqui também, e agradeço você. Você que quer fazer brinde, que você quer ter um material, procura Divino Presente, @meu Divino Presente aqui em Curitiba, atende o Brasil todo e é muito legal. Murilo, eu quero poder usar muito do teu conhecimento nessa uma hora que a gente vai conversar, e eu quero começar pelo seguinte. Vou te dar a seguinte situação. Vamos dizer que eu sou um CLT ainda, trabalho, né, para alguém, mas eu tenho um talento, eu sei fazer alguma coisa muito bem, né? E eu tenho desejo no meu coração de empreender, começar o meu negócio próprio. Mas eu sou bom nisso, naquilo que seja fotografia, concerto, o que for. Vendedor, eu sou bom nisso e eu quero empreender. Eu acredito que posso empreender. Qual seria o primeiro conselho que você daria para quem está ainda, que é um empreendedor, o desejo de empreender e quer começar o seu negócio próprio? Qual que seria a tua dica para ele? Muito fácil. Faça a tua primeira venda. Simples assim, faça a tua primeira venda. Uma empresa, ela funciona sem qualquer tipo de departamento, mas ela não funciona se ela não vender. Para como você faz isso? Aí você tem que saber, eu sei o que eu tenho que fazer, mas como? 3 passos muito simples. Também tem um livro hoje que se chama Inteligência Pragmática. Ele te traz 3 pontos. Primeiro, você tem que ter um objetivo. Qual que é o teu objetivo? Segundo, você tem que ter um plano para atingir esse objetivo. E terceiro, você tem que executar esse objetivo. Parece fácil, mas muita gente não sabe nem como pôr isso no papel para começar a empreender. Então, primeiro ponto, como você vai fazer a tua primeira venda? Qual que é o teu objetivo? Fazer uma primeira venda. Qual que é o teu plano para fazer uma primeira venda? E como você vai executar isso? Como que você vai conseguir ter o primeiro cliente? Tá, então vamos lá. Vamos aproveitar, vamos pegar esse gancho teu. Então, eu vou usar a palavra, o feito é o melhor que o perfeito. Começa. Então tá bom. Eu comecei meu negócio. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei consertar máquina de costura. Vou dar um exemplo aleatório. E eu tenho um trabalho e aos poucos eu vou pegando fórmula de trabalho, aquele serviço. Pô, fiz a minha primeira venda, funcionou. Fiz a segunda venda, funcionou. Eu falo, opa, tô vendo um negócio que pode... Porque o que pode antes era só uma renda extra, começa a ter chamados, porque eu tô atendendo bem, que eu vendo bem... E eu falo a seguinte ideia, eu vou começar a viver disso. Vou consertar máquina. E eu tomo a ideia, então tá bom. Mas qual que é o pulo? Assim, então tá, eu tenho um salário fixo, que é a garantia de contratação CLT. Eu já tenho uma renda extra que começa a crescer, só que eu vou batendo... Uma coisa que eu digo muito assim, Murilo, assim, o empreendedor ou qualquer pessoa ela vai batendo em tetos. Eu já não consigo mais ter mais clientes porque eu tenho isso aqui. Qual é o ponto que ele pode dizer, eu vou chutar o pau da barraca aqui e vou empreender? Você consegue ter essa ideia? Qual que é essa linha que ele consegue, eu vou ultrapassar esse teto? Uhum. Então me diz aí. Não tem um segredo de bolo, não tem uma hora, mas quanto antes você fizer, melhor. Se o teu negócio já está gerando caixa, já tem um fluxo de caixa que já está acontecendo, já fez uma venda, fez segunda venda, tem possibilidade de fazer mais vendas, você tem um negócio que já está funcionando. Você precisa legalizar esse negócio também. Esse é um negócio que você tem que parar para pensar. Então, é a hora que você começa a ver que abrir um negócio não é só vender mais. Uhum. Você já tem que legalizar ele, você já tem que entender como fazer uma MEI, pelo menos. Então, você já começa a entrar naquilo que a gente falou que empresário tem que ser multidisciplinar. Então, tem que entender quanto mais você cresce o teu negócio, mais complexo ele vai ficando. Mas o que eu falo? O teu negócio ele nunca vai começar a acontecer antes de você estar tempo inteiro nele.
Esse negócio de ter o CLT e ter ele ao mesmo tempo vai te desgastar ao longo do período e pode até desmotivar você se o teu negócio não funcionar. Eu tentei ir lá começar, não foi pra frente. Não foi pra frente porque você não tava se dedicando o tempo inteiro. Eu compreendo que a gente tem boleto pra pagar. Sim, essa é a questão. Porque hoje quem é CLT, ele tem a segurança. Porque nós que somos empresários, temos o nosso negócio próprio, como eu falei, a gente começa o mês devendo, tem gente que começa 300, 1 milhão, 2 milhões, né? Ele tem que faturar para fechar o final do mês. O empresário é isso. Você sabe muito bem, você que está me assistindo. O empresário começa devendo, já fatura de 1 ano, 2 anos. E a gente trabalha, vamos lá, vamos fazer acontecer. O CLT, bem ou mal, muito pouco, tem a segurança, né? Mas sempre ele dá esse passo, Murilo, que ele tá assistindo agora, falou, Murilo, eu tô nessa vibe de mudar, mas se eu empatar o que eu ganhava aqui e eu ganho aqui, já é época de mudar ou eu tenho que ganhar um pouquinho mais? O que você acha? Teu objetivo vai voltar ao que eu falei dos 3 pilares. Teu objetivo é ser empreender? Qual que é o plano? Como CLT, você pode pedir férias. Como CLT, você pode entrar com um acordo também com o teu empregador, você pode pedir uma justa causa. O que eu tô querendo dizer? Tem como você fazer um plano para isso acontecer e você não ficar sem dinheiro. Entendi. A partir do momento que você tem esse plano, você pode pedir férias e trabalhar o mês inteiro pro teu negócio. E medir a febre do negócio ali por um mês. E medir a febre do negócio por um mês. E outra, você tem 30 dias. Quantas horas você tem num dia? 24, não tem? Sim. Dorme 5 horas, trabalha 16, 18 horas por dia. Faz esse negócio acontecer em 15 dias, faz acontecer em 20. Funcionou. Consigo me manter. Por 1 mês, 2 meses. Você já pode chegar no mês seguinte e falar, obrigado pela oportunidade, vou pedir demissão, seja educado, vou abrir meu próprio negócio, até aqui foi interessante, você está dentro do teu direito. Então existe como você fazer isso estrategicamente. Um caso que você pode me trazer, eu não aguento mais o meu trabalho, eu preciso sair amanhã. Não seja assim. Seja estratégico naquilo que você quer fazer, e como empresário você vai ter que ter estômago. Então, quanto antes você tiver estômago, pra chegar naquele mês, no dia 30, e você tem que pagar suas contas dia 5, e você sabe, eu não sei como que eu vou fazer, você vai aprender que vai acontecer, você vai dar um jeito de pagar. Não tem outra opção. Então, quanto antes você ter essa resiliência, melhor. Faça isso estrategicamente. Você sabe que eu tenho uma experiência interessante com isso. Quando eu comecei, hoje eu tenho 2 negócios, né? Tenho a advocacia, que tem o Jacir Carvalho Advocacia, e tem o podcast Pode Isso Jacir, que só trata sobre direito de família, e eu trago colegas para essa questão. E tem o Prosa e Negócios, que também, hoje, que é o podcast, que trago pessoas como o Murilo, que conhecem muito da área, e a gente gera negócios dentro do podcast. Mas você sabe que esse negócio de ter... essa questão é o cunhão. Não, cara, é muito difícil, Murilo. A palavra é o cunhão. Cara, como é que eu começo? Porque assim, ó, eu lembro, quando eu comecei, eu tinha família, filho já, né, tal, e eu precisava alugar um espaço para começar a advogar. Eu emprestei, na época, 3 cheques da minha sogra para dar de calção pro negócio e não tinha um cliente. Mas o que eu fiz? Eu peguei meu celular e comecei a ligar para todo mundo. Todo mundo que eu conhecia. Um ou outro falou assim, eu não precisando, mas eu sei alguém que conhece. E ali foi pegando, porque uma característica do empresário, do empreendedor, ele começa a olhar o negócio dele com carinho. Você falou, trabalha 16 horas por dia. E não interessa. E o cara vai porque você tem um problema para resolver. E quando você tem um problema, você vai correr atrás. Acho que essa é uma grande diferença de ser empresário ou querer ser empresário, né? De você ter a coragem de, não, vamos fazer, né? Lógico, penso eu, dentro de uma margem de segurança. Acho que isso é importante, né? Provavelmente quem tá querendo ser empresário não quer ter segurança, Jacir. Não adianta você achar que eu vou parar de ser CLT e vou ser empresário, vou fazer meu próprio tempo, vou ter um jeito de escalar o meu negócio, você vai trabalhar muito mais. Não, eu digo segurança no sentido assim, ó, o processo já tá caminhando aqui, né? Então eu sei que uma renda mínima eu já tenho para o negócio. Então, essa segurança que eu digo, essa segurança eu acho que eu digo que ele tem que ter. Concorda comigo? Tá. Então vamos pro segundo ponto. O cara criou coragem e foi, Murilo. Só que tem um detalhe. Ele é bom naquilo que ele faz. De consertar máquina, de vender, de bolo, sei lá, de software. Ele é bom naquilo. Só que quando ele chega no negócio, começa a vir outras questões que não são do conhecimento dele. Administração, marketing, contabilidade, nota fiscal, abre empresa, não abre empresa, vai para só conta pessoa física, pessoa jurídica. Aí que tá o detalhe da questão, que
alguns não se atentam e quando chegam naquela situação falam, e agora, José? Eu não sei fazer isso. Eu vou dar um exemplo prático eu sou muito bom na minha área como advocacia, e eu gosto muito disso aqui, de bater papo, conversar, e cliente, coisa e tal, e negociar, mas eu confesso que eu administrativamente, eu não sou um asa no negócio. E quando chegou a hora de ter que fazer, Murilo, aí a coisa doeu. Como é que faz? Então, vamos falar agora para esse empreendedor que começou, só que ele começou a ver essas situações. O que ele deve fazer? O empreendedor ele sempre começa na operação. É o caso mais comum. Você não tem como contratar alguém já de cara. Você vai ter que fazer tudo. E alguém que já começa tendo expertise na operação, ele começa sabendo disso. Mas ele vai, igual você disse, bater num teto, eventualmente, porque tem muitas coisas para fazer dentro do negócio. E ele vai ter mais clientes, ele tem um tempo também dentro do dia dele, talvez ele não consiga atender todos aqueles clientes. Mas para responder a tua pergunta é o seguinte: em algum ponto, você vai ter que aprender a delegar. E você vai ter que fazer uma equipe. É aquilo que eu disse de contratação. Os maiores CEOs que eu já vi, eles não eram expertise naquela área. Tinha mestrado em filosofia, tinha outro que foi fazer, não sei, algo relacionado à arte. Eles não precisam saber a parte técnica necessariamente. Eles precisam contratar alguém que saiba resolver aquilo para ele. Eu vou chegar no teu ponto. Eu não preciso saber de marketing. Eu não preciso saber de venda, se eu tenho uma expertise que é consertar ar-condicionado. Eu preciso saber contratar alguém que sabe resolver isso para mim. Murilo, agora vem a parte que me doeu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo com você. Porque eu acho que a operação, você falou, ele cuida da operação. À medida que vão aparecendo outras demandas, ele vai notando que ele não consegue mais dar conta de tudo e nem da operação. Aí ele vai contratar. E vamos falar agora também assim, Então, beleza. Eu quero contratar. E como é que eu contrato? Porque tem gente que é bom para trabalhar, mas ele também não sabe delegar, porque essa é uma parte difícil. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo, eu como advogado no escritório. Eu precisava, às vezes, contratar... Primeiro, uma vez eu contratei um conhecido meu, há muitos anos. Conheci ele há muito tempo. Só que para o trabalho que eu queria, ele era muito bom para bater papo, conversar e jogar a conversa fora. E meu amigo. Mas para o trabalho em si, não prestou. Ficou poucas semanas, uns 3 meses comigo. No primeiro mês eu já tinha visto que não ia dar certo. Para eu mandar essa pessoa embora, Murilo, eu queria ser atropelado. Porque não, sabe, da dor do meu coração de ter que mandar ele embora, porque era amigo meu. E eu aprendi uma coisa a duras penas: não contratar quem você não pode mandar embora. Em que sentido? Cara, eu conheço ele, a família dele, às vezes é irmão, parente, amigo, cunhado, tio, entendeu? Alguém do ciclo familiar que não vai olhar na minha cara no almoço de domingo, mas num primeiro momento eu precisava de alguém porque eu já não dava mais conta sozinho do operacional, que o negócio começou a crescer, eu deixei ele ser empreendedor para o empresário. Como é que faz essa parte? Porque, às vezes, como é que eu contrato essa pessoa? O que eu preciso olhar? Olhar do empresário para contratar alguém? Jacir, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse foi teu primeiro funcionário? Foi, cara. Eu posso te falar que talvez foi uma imaturidade da tua parte. Mas com certeza! E talvez foi... Eu também já tive caso nesse sentido. O que eu diria para quem não cometer esse erro que a gente cometeu? Não tem problema você contratar parente, amigo, alguém que seja próximo pessoalmente de você. A partir do momento que ele entra no teu negócio, a relação é diferente. Vocês não são mais amigos. Isso tem que estar claro no dia 1. Esse limite que você tem que estabelecer entre você e o teu liderado, ou o teu colaborador, ou seja, alguém que você contratou. Fora daqui a gente bebe cerveja, a gente ri junto. Aqui dentro é outro ambiente. E quando você faz essa divisão muito clara, ele entende que aqui dentro é negócio. Aqui dentro não é brincadeira. E você vai ser julgado pelo aquilo. E talvez fosse uma maturidade nossa de não ter colocado esse limite desde o começo. Exatamente, mas foi isso que aconteceu. Eu não coloquei. Então, por isso que eu tô dizendo pra quem tá ouvindo a gente também, coloque esse limite desde o começo. Não cometa o erro que a gente cometeu. Não seja tão íntimo. Porque ele vai entender a cobrança quando ela vier no ambiente de trabalho. E quando você sair de lá, ele vai entender que são coisas diferentes. Porque se der algum problema aqui, você não me entregar em 1 mês o resultado, você vai entender que isso aqui era profissional. A gente tem 2 personalidades diferentes. Eu vou tratar sério com você, aqui, vou te esculachar aqui dentro, no bom sentido, né?
no sentido de que isso aqui é profissional, ó, você não entregou o que a gente acertou, infelizmente esse serviço aqui não é pra você, não consigo manter você por mais um mês. E ele vai entender que quando você sair de lá e apertar a mão dele, talvez vai doer pra ele, mas ele vai entender que aquilo ali era um negócio. Que ele tentar mostrar pra ele, não leve pro lado pessoal, e talvez é uma imaturidade dele também, como contratado, de entender que aquilo ali era um negócio. Não, eu era uma amizade, você, né? não, é verdade. Mas isso que você falou, depois que você passou a experiência, aí você aprende, né? Mas como falei, eu me vejo e vejo o pessoal que tá empreendendo, eu não sei fazer isso. Aí você vai até para tentar segurar custo, vou no parente, vou no amigo, vou no coisa e tal. Já tem uma confiança também, né? Só que isso aí acabou ficando caro. Por quê? Porque uma vez eu escutei uma frase que é verdade também. Às vezes falar o óbvio é a coisa mais óbvia do mundo. Por quê? Se você, não, então tá, isso aqui é o serviço, mas se separar, olha, nós somos amigos lá fora, aqui dentro é trabalho. Ele já entendeu, já colocou o limite lá. Então, é muito objetivo meu aqui também, como especialista em negócio, falar para quem tá começando, defina um limite. Você precisa contratar tua cunhada pra pôr no teu negócio, porque ela vai funcionar, não tem problema. Mas mostra pra ele, ó, a gente tem um relacionamento fora daqui, não quero que isso atrapalhe, mas aqui dentro são negócios. Então é profissional, você tá de acordo? A gente pode trabalhar assim? Então eu tenho expectativas profissionais em relação a você e quero que você cumpra. Se você não cumprir, infelizmente eu vou ter que demitir você, mas lá fora eu quero que você entenda que é difícil lá fora depois manter esse relacionamento. Mas pelo menos isso tá certo desde o primeiro dia. Ela sabe que se ela pisar na bola com você, isso foi profissionalmente. E lá fora, e talvez quando você tá lá fora, você tá realmente lá fora. Você não fala de negócio quando você tá no churrasco com a tua cunhada. Você tá lá no ambiente pessoal. E eu acho que é isso também que eu quero falar pra empresa. Não tem problema, mas imponha limites. Não cometa esse erro que a gente cometeu. Porque se der problema, cara, vai ser difícil. Eu já tive esse problema também. E é extremamente doloroso pra gente. A gente começa a se preocupar com um problema que não é o nosso negócio em si, não é vender, não fazer o negócio melhorar, e começa a lidar com uma picuinha dentro do negócio. Isso é muito ruim. Então, se eu pudesse falar pro Jacir, pro Murilo lá atrás, fala, não tem problema, mas imponha limites. E até no relacionamento, Jacir, dentro do negócio tem que ser assim. Tem que ter uma separação. Porque eu acho que a gente quer trazer alguém e fala, cara, vamos lá, tá tudo certo, quer manter aquele jeito de ser lá fora, mas aqui não, aqui são negócios. Acho que você falou uma coisa muito interessante. Querer manter o que é lá fora, trazer para dentro não funciona. Não funciona. Né? Eu acho que o ambiente do trabalho, a metodologia do empresário, eu falo, olha, essa empresa, ela tem que ter essa característica. E ela tem que dar lucro, ela tem que dar resultado. Exatamente. E às vezes o próprio empresário não sabe qual que é o que ele tem que colocar para a empresa. Ele não sabe dar a cara de empresa para o negócio que ele começou com ele. Acho que isso é uma questão também importante. O que você acha? Eu acho que extremamente um dos meus negócios é esse. É ajudar você a dar cara profissional pro teu negócio. Porque você entra, igual a gente tá conversando no início, operando um negócio, tem um talento para fazer alguma coisa. E você acha que vai transformar isso no negócio. Só que o negócio ele é muito mais complexo. Não é extremamente complexo, você não consegue abrir um negócio. Só que não é só fazer alguma coisa, vender e tá tudo certo. Você, conforme você vai crescendo, vai tendo mais problemas. Mais dinheiro, mais problemas, já dizia uma música dos Estados Unidos. E é assim que funciona mesmo. E um dos meus negócios é falar para aquele empresário, empreendedor também, como ele pode fazer isso do melhor jeito possível. E como é que ele faz isso? Como é que ele consegue, na tua experiência, de anos na área comercial, né, expertise que você tem, como é que o empresário, ele pode dar... primeiro, se ele sabe que ele precisa dar essa cara profissional, porque isso vai dar... Hoje o mercado mudou muito. E como é que ele faz isso, Murilo? Faz uma cartilha, faz um curso, faz uma reunião? Como é que ele faz isso? Também é muito simples também. Processo. Toda empresa profissional tem processo. Tem processo de aquisição de novos colaboradores, tem processo. Se a tua empresa é feita das coisas de qualquer jeito, nas coxas, você já tem um problema aqui. Então defina processos, defina princípios do teu negócio. Porque é assim que as coisas começam a ser profissionalizantes. A partir desse momento que você começa a ter um negócio profissional. Se você faz o teu negócio de qualquer jeito, isso é muito claro que você tem um problema aqui. E Jacir, é muito comum, tá? Eu sei que é muito comum. Eu sei, Murilo, eu já falei pra você, eu sou do erros e acertos. Falou, isso aqui não funcionou. E o que funcionou custou caro, né? Porque, você falou a gente tava falando de contratação. Eu já contratei outros profissionais e hoje eu não faço mais isso. Mas, para ganhar, não gastar,
eu vou fazer uma pesquisa e vou entrevistar e vou contratar alguém. Cara, eu perdi um tempo doido, maluco, que podia estar cuidando do meu negócio em si. Acabei contratando uma pessoa. A primeira pergunta, pessoal, só pra você entender, eu já passei dos 55. Então eu sou da época que eu ligava para lugares, não para pessoas, né? Então eu já sou velho. E pra mim, a minha vida toda era negócio, empresa, presencial, coisa e tal. Com o advento da pandemia, infelizmente, mas também por outras questões foi um avanço, a questão virtual. Quando eu fui conversar com um outro colega, um advogado, para contratá-lo, ele perguntou assim, mas pode ser online ou presencial? Eu falei, presencial. Ele falou, você não pode ser online? Eu falei, não, eu falei, não, é presencial. E eu tive dificuldade. E daí eu contratei um outro cidadão, que ele queria que fosse híbrido, então eu tive essa questão, e contratei alguém. Não ficou um mês, não ficou 2 meses, por quê? Eu não soube contratar alguém, eu tenho uma dificuldade tremenda com isso. Até que eu falei, vou contratar uma empresa pra contratar pra mim. Cara, não tive mais problema. E funcionou? Demais! Entendeu? Então, essa questão também do empresário, né? Falou, não, eu sei o negócio, eu vou fazer. Não, ele abria a mente dele e falou, olha, hoje é híbrido, hoje é online, tudo é online hoje, né? Contratar uma empresa para fazer tal serviço para mim, que eu sei que eu vou pagar, mas eu vou ganhar muito tempo no custo, no tempo, e não vou ter turnover na empresa. Acho que isso também faz diferença pro empresário hoje em dia, né? Eu vou me posicionar, eu sou contra a gente no início delegar a contratação, mas eu entendi o que você passou. Não tem como você que tá querendo começar a falar, eu vou ser isento de erros. Não existe um empreendedor que começou e disse, eu nunca errei. Eu fiz certo desde o primeiro dia. Eu acho que você mais erra que acerta. E tá tudo certo. Esse é o processo de aprendizado. Só que, igual eu disse, tem que ter estômago ser empresário, porque um erro pode custar caro. Sim, muito. Só que você identificou um gap que você tinha, e isso é muito interessante da tua parte, de ver que você não conseguia fazer aquilo e preferiria delegar para alguém aquela função que é uma das funções mais importantes. Mas resolveu o teu problema. Então a tua solução foi, eu vou fazer alguém, eu não sou especialista em contratar, mas eu vou contratar alguém que é especialista em contratar para me ajudar. Então tem muito daquilo que a gente falou de delegar. Eu não era um especialista em fazer isso e deleguei para alguém. Eu sou contra, mas se para você funcionou, esse é um feedback interessante para você, empresário. Não precisa ser você sempre que contrata. Eu prefiro fazer as minhas primeiras contratações do meu negócio. Porque aqui eu disse, eu defino a cultura, eu sei que eu tô colocando. Mas se eu chego no momento e falo, cara, eu não consegui fazer, ou talvez, Jacir, eu não consigo errar de novo. Eu não tenho essa folga de errar de novo. E tá tudo certo. Eu não tenho uma receita de, faça assim, faça daquele jeito. Se no teu caso funcionou, ótimo. E você sabe um detalhe importante também, Murilo, que você comentou, você trouxe a cultura da empresa, e hoje em dia, né, hoje o mercado ele evoluiu muito, mudou muito. Eu lembro quando eu era muito jovem, o que você tinha? Cartão, panfleto, televisão e outdoor. E ali, se você tivesse dinheiro, tinha. Se você não tivesse, adeus, né? Ou você colocava uma placa quando você abria um negócio, ou você comprava do bairro, ou você ia para algum lugar específico porque via uma propaganda. Hoje não mais é assim. Hoje nós temos a internet, né? Instagram, coisa e tal. E esse posicionamento também do mercado, como é que você se posiciona? Eu acho que com a internet, ele ficou, eu vou usar uma palavra, e você me corrija, mais difícil. Em que sentido? Não tem que você falar só, oi, tal, tô aqui. Não, você tem que... porque antigamente as pessoas compravam, fulano vende. Então você ia por causa de fulano. E lá você descobria se era bom, se era ruim, coisa e tal. Porque alguém indicou a loja tal. E depois você ia ver produto. Hoje não mais. Hoje as pessoas... Não existe mais o famoso cartão, existe o Instagram. Ou o site, coisa e tal. A pessoa vai olhar quem é você, vai ver os produtos que você vende, os comentários que as pessoas fizeram a respeito de você, para depois entrar em contato com você. Esse posicionamento do mercado. Porque, vamos voltar lá, que eu comentei do cara que sabe consertar máquina, ele pode ser o melhor que ele sabe fazer na área dele. Ele pode ser muito bom. Mas se ele não soubesse posicionar no mercado, para que fazer com esse público que é tão variado hoje, que busca as mídias sociais, ele não vai ganhar dinheiro também. Não vai conseguir sobreviver. Como é que está o mercado hoje? Talvez a palavra seja democrático. Qualquer um tem um Instagram, qualquer um tem um TikTok, qualquer um tem um WhatsApp, um website. Ele é muito mais democrático, só que ele é muito mais barulhento.
Tem esse ponto. Como você se diferencia? Tem um livro do Seth Godin que é Purple Cow, que se chama Vaca Roxa. Qual que é o teu diferencial? Mas tem muito que você diz que mudou o mercado no sentido, eu compro de você. Eu preciso ver você, eu preciso ouvir você, eu preciso te consumir, e a confiança vem disso. Só que também, Jacir, quantos estão fazendo isso, colocando o rosto deles para aparecer? Não são muitos. Talvez muita gente que não quer fazer isso. Só que eu tenho certeza que, mesmo que ele ofereça um produto pior, ele vai vender mais. Que ele está se mostrando. Mas é muito difícil. Assim, para algumas pessoas, Murilo, é uma facilidade se apresentar numa câmera, fazer um vídeo, coisa e tal. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro vídeo há muitos anos atrás, do Dia de Família, para fazer um vídeo de 1 minuto e meio, eu levei quase 2 horas. Por quê? Eu gaguejava, piscava, errava, esquecia, ficava com medo, né? É aquilo que você começou. Começa de alguma forma, mas é muito difícil começar. Aí a pessoa não sabe fazer. E assim, ó. Vou dizer uma reclamação minha pra você, internet. O tal da palavra algoritmo foi o capeta que inventou esse negócio, cara. Porque eu lembro que já contratei, que eu não sei fazer, eu sou um analfabeto digital, mas eu não sei fazer vídeo, não sei editar, não sei fazer. A minha filha, a Giovana, que me ajuda nos meus erros, meus filhos, até os meus netos pequenos me ajudam quando eu preciso. Esse tal, para você chegar no público, para você se posicionar, para você saber o que falar, é muito difícil. Mas deixa eu falar que é difícil, mas você tem que fazer. Não tem jeito, tem que fazer. Começa a fazer. Se você for ver vídeo do Pablo Marçal quando começou na internet, se for ver vídeo do Primo Rico quando começou, eles começaram e isso acontece. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Você vai melhorando ao longo do tempo. Sim. Então, como a gente falou de como o mercado muda, uma das habilidades que você tem que ter, a gente fala muito IA. Só que uma das habilidades que o empresário tem que ter é saber se comunicar digitalmente. É saber se comunicar na frente de uma câmera. Então, se você precisa de mais uma sugestão para começar, grave vídeo teu em casa, faça. Isso é uma habilidade do futuro. Você tem que aprender a fazer isso, senão você não vai se posicionar, você não vai vender, e você não vai aparecer, ninguém vai confiar em você. Então essa é uma habilidade que você tem que ser. E o mais difícil é começar. Então começa. Começa do jeito que for. Murilo, eu lembro que para eu poder marcar contigo, pessoal, eu conheço o Murilo já há muito tempo. Mas para eu poder marcar esse podcast com ele, eu tive que falar, Murilo, eu vou te ligar tal dia e tal hora. Porque assim, o Murilo tem uma gama de clientes muito grande em Curitiba e no Brasil inteiro, que ele atende na área comercial com um podcast, com material, ensinando o empresário a ser um empresário, a ganhar dinheiro. Esse é o papel do Murilo. Ele ensina o empresário a ganhar dinheiro. É isso que ele faz. E já aconteceu com você, de você ver que o caminho que o empresário estava indo, não vai funcionar, e você entra, ou você para e muda, ou você não vai ganhar dinheiro, ou você vai quebrar por causa disso. Já aconteceu isso com você? Com certeza. Um dos nossos negócios que a gente funciona também de consultoria, junto com o Nilson, a gente não faz sugestão pro empresário. A gente traz o que ele deve fazer. E a gente coloca, você tem que fazer isso, ou teu negócio não vai pra frente. Mas olha que responsabilidade você falar pro cara, escuta, meu irmão, você tem que fazer isso. Ele vai falar assim, pô, Murilo, peraí, tudo bem. Eu fiz isso a vida toda e funcionou. Agora eu não posso fazer mais? Se tivesse funcionando, você não tava te procurando, né? Você tava atrás de mim. Exatamente. Então você tem que fazer isso. A gente não tá falando isso de brincadeira, por ego. Não, você tem que fazer porque a gente sabe que isso aqui que você tem que fazer. A gente identificou esse problema, a gente tem um vasta gama de clientes, já viu que esse problema aqui não vai fazer você ir pra frente, não vai fazer você prosperar. Então, se eu te der uma sugestão, Jacir, você talvez faça. É uma sugestão. Mas se eu tenho um imperativo, e é assim como a gente trabalha, você tem que fazer isso, você tem que demitir esse funcionário. Ele tá sendo tóxico pra tua empresa. Isso dói. Mês que vem, mas esse funcionário eu não posso demitir ele. Você não vai demitir ele? Você vai continuar tendo esse mesmo problema. Mês que vem, demitiu o funcionário? Não demitiu o funcionário ainda? Como é que estão os problemas? E chega uma hora que ele fala, cara, eu tenho que demitir esse funcionário. É difícil. Não dá mais. Realmente, vocês têm razão. Demora um tempo até ele... Porque tem uma coisa de ego também do empresário, né? Sim, claro. Porque eu comentei contigo. Eu falei, cara, eu trouxe a empresa até aqui, né? Eu contratei até aqui, eu fiz até aqui, eu atendi todo mundo até aqui. O pessoal me conhece, né? E às vezes tomar esse tipo de decisão é muito difícil. É muito difícil. Só que assim, você quer vencer? Você quer ganhar? Ou você quer ficar pegado a esse teu ego que você tá tendo? O que você quer? Você quer dinheiro no teu bolso? Ou você quer estar preso às coisas como elas funcionavam antes, assim como as coisas estão mudando muito rápido? O que você quer? Essa é a questão.
Eu acho que o advento da tecnologia, as mudanças que acontecem, e até no Brasil mesmo, né? Tem uma frase que diz que até o passado no Brasil é incerto, né, cara? Então, não é verdade? Exatamente. Né? Porque uma coisa que estava decidida lá, olha, então, hoje muda agora, mas, pô, mas lá. Não. Nem lá agora vai mudar até lá atrás. Pô, o empresário, ele fica nessa corda bamba a vida toda, né? E tomar decisões é muito difícil, da empresa, do negócio, de empresário, de milhões que ganha, que tá começando. É um inferno, cara. Né? E chegar uma pessoa, claro, pela experiência que vocês têm, você e o Nilson, nas empresas, no negócio que vocês já tocaram, os próprios negócios de vocês, que são um negócio de sucesso, falou, cara, faz porque eu tô falando que vai fazer. E o cara falou, então tá, eu vou fazer. E daí, putz, cara, devia ter feito antes. Não devia ter feito, é igual parar de fumar, né? Eu devia ter parado de fumar antes. Exatamente, cara. Mas não é fácil, Jacir, não é fácil, mas é também como a gente faz o nosso negócio. Não é uma conversa... tem empresários que são mais resistentes e tem empresários que não são também. Mas ele não tem como fazer, ele vai ter que acabar cedendo uma hora ou outra. Porque o problema vai estar lá. O problema vai estar lá. Porque se não fosse um problema, aquilo estava resolvido e você não estava trazendo isso pra gente. Então, se a gente identificou um problema, realmente ele existe. Não tô falando isso de brincadeira, não tô falando isso... Não, isso aqui é um problema, você tem que parar de fazer isso aqui. Hoje, pela experiência que vocês têm e a gama de clientes que vocês atendem, qual que você diria do empresário, numa forma geral, qual que é o maior gap dele? É teimosia, é o caixa, é a internet, é faturamento, cliente? O que você acha que seria hoje a maior dificuldade que você vê nos empresários em geral? Você falou, cara, isso aqui é uma coisa que todo mundo tem um problema nessa área. Ou a maioria dos clientes. Eu não vou atacar empresário, até porque sou um deles também, mas tem uma entre a gente, porque a gente começa muito do zero, a gente faz muita coisa acontecer onde não existia, isso vai gerando um ego. E tem uma coisa que a gente já viu muito também, e causa mais mal do que bem para uma empresa, que é aquela síndrome de Deus que o empresário tem, né? Então isso é muito prejudicial também. Então o empresário que a gente vê que mais traz... que mais entende é aquele empresário que está aberto para ouvir. Está aberto para ouvir. E não é a maioria. Não é a maioria. Mas é um desafio. Porque eu entendo ele. Porque a gente tem essa prepotência, por assim dizer. Eu fiz as coisas quando isso aqui era tudo mato. Mas por que eu vou? Não, é a minha. É eu, o jeito. E também, assim, a gente na vida também, Jacir. Quando a gente faz algo... e não tá certo, é difícil ouvir ir pra trás. Você tem que ter uma dose de humildade e falar, não, eu tava errado. Eu tomei essa decisão errada. Eu não deveria ter feito. É difícil a gente voltar atrás de uma decisão. Porque se você... Não, eu sou o tomador de decisão. Eu sei as decisões que eu tenho que tomar. E quando você erra, eu acho que a maior qualidade do empresário tem de ouvir e falar, não, realmente... Porque a empresa, uma coisa, o detalhe do empresário, né? Quem sai do empreendedorismo para ser empresário, ele tem que aprender que a empresa não tem coração, a empresa tem caixa. Né? E proteja o caixa a todo custo. Exatamente. Né? E às vezes o cliente, ele nem sabe que ele está quebrado. Eu tive uma situação uma vez de um cliente na questão jurídica, que eu analisei a situação dele e falei, olha, se você não teve um problema, você vai ter. Porque essa documentação que você tem, você está pedindo para se incomodar. Eu fui capaz, falei, cara, você tá pedindo para se incomodar. Não, mas então você já teve essa experiência, já. Você tem que fazer isso. Já. Tem uma ordem judicial dizendo aqui... Não, mas só que esse que eu tô falando que é o detalhe, porque eu falei, cara, você vai se incomodar. Ele falou, qual que foi o retorno dele? Tá bom, depois eu vejo. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, recebeu uma intimação e daí se ferrou. Entendeu? E você entrou ele nesse sentido de sugestão. Exatamente. Porque se tivesse ouvido você, Jacir, não, cara, ou parado pra pensar um pouco, falou, não, ele tem a noção jurídica, é melhor ouvir o meu advogado. Então, esse é um detalhe que fala pra você que o empresário, quem começou de pequeno e cresceu, ele não pode ter coração, que a empresa não tem coração, a empresa tem caixa. Exatamente. E o caixa tem que ser protegido a qualquer custo. Tanto de, então o dinheiro eu vou pagar. Não, cara, protege o caixa. O caixa tem que ser protegido, né? Você falou dele se colocar como empresário, saber negociar, saber vender, saber delegar. A delegação eu acho difícil. E aceitar que ele não sabe fazer e alguém sabe mais que ele, e isso é muito difícil. Esse é um desafio que tem empresário controlador. Por que não é fácil delegar? Porque quando a gente coloca o nosso na reta por muito tempo,
quando um serviço não é entregue com a qualidade que deveria, não é o funcionário que vai ser cobrado pelo cliente. É a empresa do lado, do Murilo lá que entregou isso aqui. Então eu entendo o empresário ter esse sentido de controlar em cima daquilo que tem que ser entregue, ou controlar, não conseguir delegar. Só que uma das habilidades também é no mesmo sentido, é você saber delegar para quem e falar, não, vai lá, faça. Eu contratei você, porque eu sei que você consegue fazer isso aqui e entregar com qualidade. Eu vou tirar os obstáculos que existem ao teu redor para que você performe. Para que você entregue. Murilo, deixa eu fazer uma pergunta da tua empresa. Hoje você atende toda a gama de empresários do Brasil. Você atende desde o cara que quer começar um negócio ou o cara que já tem o negócio? A gente atende os dois. A gente atende os dois porque a gente tem empresas que funcionam, já trazem resultado, já e o Nilson. E a gente tem essa vontade, essa paixão por ajudar quem tá começando. Sabe quando já cometeu um erro? Sei. Muitos erros. Você fala, cara, não faça isso. Sabe aquela frase que eu te falei lá atrás? Não contrate quem você não pode mandar embora? É. Porque doeu no coração, exatamente. Meu irmão. Então, né? Porque eu não tive que ninguém... Cara, eu fiz. E tipo, se alguém tivesse falado, sabe aquelas erros que você comentou? Puta, se eu tivesse ouvido em algum lugar, alguém tivesse me falado, então a gente quer ser esse alguém. A gente quer ser esse alguém para quem tá começando, ajudar, obviamente tem um modelo de negócio em cima disso, né? Uma caridade também, mas a gente produz muito conteúdo no YouTube para ajudar também quem tá começando e agregar valor. Mas a gente também consegue atender aquele empresário que está precisando de uma consultoria mais especializada, precisa de um olhar mais crítico, um diagnóstico mais aprofundado, um tempo. Não é simplesmente sentar na frente do negócio e dizer, não, existe uma análise que tem que ser feita. E a tua empresa faz isso? A gente faz isso. A gente precisa dos dados do teu negócio, tem que abrir alguns dados, é uma geração, uma relacionamento de confiança que a gente tem que ter um com o outro, e honestidade e verdade também, porque se você não me traz a verdade, eu vou lidar com uma mentira, vou resolver uma mentira e não vai resolver nada, não vai trazer resultado. Essa é uma questão difícil para alguns empresários, abrir o caixa, abrir o fiscal, aceitar que ele não sabe fazer, né? Porque ele tá vendo a coisa desandar. E se ele não buscar essa ajuda, buscar um profissional habilitado, que é você e o Nilson, né? Nessa questão, você que eu já conheço há muito tempo, ele vai... Porque ele tá vendo a coisa desandar. Ele precisa fazer alguma coisa. Igual eu falei, do Brasil até o passado é incerto, né, bicho? Então... imagine daqui pra frente, né? Não tô numa questão política, mas todo mundo sabe a dificuldade que é para você manter a empresa aberta, tem que trabalhar alavancado, que quando na pandemia não fechou, mas contratou lá a 2%, hoje está a 15%, está devendo todo o caixa da empresa e não pode parar nem pensar, o cara já não dorme mais, né? Então, tomar decisões é muito difícil, né? Olhar para a empresa, falar, olha, e não só para a empresa, e as próprias pessoas ao seu redor. Eu lembro que um empresário há muitos anos, e que eu conheci, ele falou assim, por mim, eu já tinha fechado o negócio, fechado a empresa. Eu não fecho por quê? Porque eu tenho funcionários, tem filhos, tipo são pessoas social. Que estão lá, função social. Eu não consigo mais, não é eu mais. Quando era só eu, era uma coisa. Eu e a minha esposa é uma coisa, eu e a minha esposa e filhos, eu, um empregado, uma contratação, um boleto que eu tenho que pagar, a coisa cresceu num ponto que não é mais só eu, é eu e pessoas, né? Eu tenho responsabilidades com relação a isso, isso é muito difícil. Era isso que eu ia dizer, é o tamanho da responsabilidade do Brasil. E eu aplaudo esse tipo de empresário. O tamanho e a preocupação que ele tem que ter, não com ele mesmo mais, mas com a função social que aquela empresa tem, com famílias que estão dependendo dele. Óbvio, o empresário não faz caridade, mas ele tem essa responsabilidade. E quanto mais empresário a gente tiver no Brasil, que geram negócios, geram mais empregos, geram serviços, produtos de qualidade, melhor. Eu acho que é muito importante esse profissional que está nos ouvindo, que vai estar assistindo nosso podcast, nas minhas mídias e nas tuas mídias, entender que ele precisa de um profissional igual você. Fala, olha, calma, deixa eu olhar o teu negócio e olhar não o olhar da paixão, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente que é o empresário, cara, você é apaixonado por aquilo, você começou do zero, né? Primeira ferramenta, primeiro negócio, primeiro carro, sei lá, mas você olhar com o olhar do profissional, né? Que tem muita experiência nisso, e você fala, ó, eu entendi teu negócio, mas este ponto você precisa mudar. Eu sei que vai doer em você, mas você precisa mudar para que você saia, como eu falei, o empresário vai bater em tetos, seja de 100, 200, 1 milhão, 10 milhões, ele precisa passar de alguns tetos e ele precisa de um olhar de um profissional, que é você, que é os outros profissionais, para fazer o que eu faço e como eu tenho que fazer. E é difícil. Extremamente difícil. A gente traz uma perspectiva diferente. É igual quando você está olhando um problema e a resposta tá lá, a solução tá na tua frente, mas você não consegue ver. Você tá há muito tempo, e também tem muita coisa acontecendo. Quando vem alguém de fora, fala, cara, tá vendo isso aqui, ó? Pô, mas era
tava na minha frente. Exatamente. Não, mas é essa a nossa especialidade, a nossa capacidade de trazer isso pro cliente final também. E a gente tem muito orgulho de fazer isso também. Então, porque é uma questão de ajudar também. Sim, claro. Fazer aquele negócio prosperar, igual você diz, parar de bater nesse teto. Tá vendo essa equipe aqui que você tem que demitir ela inteira. Ou isso acontece muito, cara, o problema não é tua equipe, o problema é você. Sim. A gente ouviu tua equipe, a gente levantou os dados, a gente viu que a tua equipe tá engajada, só que você tá sendo um otário. Você tá sendo o problema. Você tá sendo o problema. Você acha que ele diria pra ele mesmo um dia isso? Com certeza que não. Não, o problema é eu. Eu pago o salário de vocês tudo. Vocês estão aqui por causa de mim? Mas se vier alguém de fala, não, é você. É você. Mas se você resolver isso aqui e agir desse jeito aqui, as coisas começam a melhorar. Você começa a ter um ambiente mais interessante. E é difícil ouvir isso. Sim. Mas é a verdade. A gente lida muito com resolver problema através da verdade. Que é o único jeito de resolver. Você tem que olhar, tirar a paixão, tirar o coração. E ser analítico e objetivo também. É verdade. Murilo, a gente tá quase uma hora já de conversa. Tudo isso já? Já. A gente podia ir longe. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Para quem está nos assistindo hoje, e você pudesse dar uma dica, 2 dicas, para quem quer empreender e para quem já empreende, já é empresário, já ganha seu dinheiro, já tem funcionários, maquinários, tem um local, tem um negócio grande. Qual que seria uma dica para quem quer começar o seu negócio e para quem já está lá no negócio? Tá, para quem quer começar, começa rápido, erra rápido, tem esse feedback rápido do teu negócio. Não é porque você tem uma ideia que você acha que ela vai funcionar. Então erre rápido. Você tem muita margem de erro. Então comece, você melhora ao longo do tempo. Então só comece, não fica, eu vou esperar mais um tempo, não tá na minha hora ainda. Não espera estar preparado para começar. Você vai se preparando ao longo do tempo. Conforme você vai fazendo, você vai melhorando. É assim que o cérebro funciona também. Mas se nunca começar, você nunca vai ter algo para melhorar. E outra dica, quantas horas tem no teu dia? 24, né? 24. Tá. Quantas horas você tá dormindo? 8 horas? Não. Tá dormindo muito. Não vai funcionar daquele jeito. É, verdade. Você quer fazer? Faça mais. Teu concorrente tá fazendo mais. Ele já tá na tua frente. Ele já começou. Então dorme 4. Acorda 4 horas da manhã pra ver como é que vai ser teu dia. Faz esse experimento. Coloca minha mão no fogo. Faz isso durante um mês de férias lá. Lembra mês de férias? 4 horas todo dia. Não tem sábado e domingo não, tá? Não tem descanso, não tem churrasco. Só que o teu sonho, quanto que ele tá doendo pra você? Tá te incomodando todo dia? Então começa. O empresário que já tá lá faturando, é mais difícil falar, né? É mais difícil falar, mas tem conversa, tem qual teto que você tá batendo hoje, como é que a gente pode fazer esse negócio faturar mais, ou tirar esse negócio também do chão, porque tá numa decadência, por algum motivo. Então, e saiba ouvir, saiba ter uma perspectiva diferente. Então, é uma conversa. O que eu disse? As coisas estão funcionando, eu vou fazer 20 mil, eu vou fazer 200 mil esse mês de novo. Pra mim tá ótimo. Então, não é alguém muito fácil de você alcançar, só que ele tem muito problema também, que ele bate na cabeça dele todo dia e ele não consegue resolver. É verdade. Murilo, agora eu vou te fazer uma última pergunta. Qual que é o conselho que o Murilo de hoje daria pro Murilo que quando começou lá atrás? Cara, tem tantos. Olha pra você lá atrás, quando começou, qual o conselho que você daria? Um só? Um só. Cara, podia escrever uma lista, escrever uma cartilha de conselhos, assim, mas que eu poderia... Eu acho que um desses não tenha medo de tentar. Não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de pivotar o teu negócio. Não era o que você pensava, não tem problema. Faz outra coisa. Duvido que aquilo que você fez não sirva de aprendizado para um negócio, para um próximo desafio. Então só começa. Cara, faz uma venda. Uma venda. Tenha experiência. Uma venda de R$20. A tua próxima venda consegue ser de 40? A tua próxima consegue ser de 80? Consegue fazer isso várias vezes? Começa do zero. Não tem problema. E ninguém começou lá em cima, Jacir.
Ninguém que eu conheço. Esse é o conselho que você daria para você mesmo. Eu daria esse conselho. Não tenho medo de errar. Pessoal, conversei com o Murilo Lazarotto, uma pessoa maravilhosa, conhece muito, empresário, especialista na área comercial, atende empresas no Brasil inteiro. Murilo, para quem ouviu nosso podcast, que ouviu nas mídias sociais, no Instagram, YouTube, Spotify, e quer contratar você, quer te achar, quer ter essa experiência de poder crescer, encontra você onde? Fala aqui nessa câmera pra gente. Você pode me achar no meu Instagram, Murilo, com 2 L's, .Lazarotto, 2E e 2T. Não é fácil, mas é esse. A gente te responde lá no meu Instagram, lá tem meu WhatsApp, conversa direto comigo. A gente é muito fácil, muito acessível também. Não tá sempre disponível, mas é acessível. Tem diferença. Muito. Né? E também no meu canal, eu faço questão que vocês se inscrevam lá. A gente começou agora com as lives também semanais, 3 lives semanais. Cada dia eu tenho um tema diferente. A gente tem uma quinta-feira ali que é só para esse empreendedor, do zero ao empreendimento também, que a gente tá fazendo, junto com o Nilson. E Murilo também, meu nome, 2 L's, .Lazarotto. Não tem ponto no YouTube, é só Murilo Lazarotto. Então, se você não vai comprar o meu serviço, não tem problema. A gente tá muito grato em compartilhar com o nosso conhecimento. Espero, e o objetivo é todo dia acordar e agregar valor para você que tá ouvindo gratuitamente. Só segue a gente lá no botão e vem com a gente. Pessoal, conversei com o profissional, essa é a nossa proposta, trazer alguém que conhece, tem experiência, conhece o mercado brasileiro e é um empreendedor, hoje é um empresário grande, conhece muita coisa e compartilhar com você que quer empreender, que já é empresário e que segue o Prós Negócios e siga a gente para os próximos podcasts, como trazer gente que conhece muito ou que está empreendendo, está começando e está nessa coragem de empreender no Brasil. Murilão, muito obrigado pelo teu tempo, meu irmão, obrigado pelo teu trabalho, pela tua experiência e poder compartilhar isso com a gente. Jacir, eu que agradeço, cara, uma honra de verdade estar aqui com você, sempre te admirei, tenho um respeito tremendo por você, por tudo, pela tua história, por tudo que você já tem, um avô também, e eu disse isso com maior respeito também, um pai de família também. Sim. E advogado, se formou um pouco, não abandonou teus sonhos, foi atrás. Hoje também uma referência na tua área também de advocacia. E muito obrigado aí por me receber, cara. Obrigado e até a próxima, meu irmão. Até a próxima. Encontramos vocês depois lá. Abração, pessoal.